usando esse conectivo de repetição enquanto faça. Eu criei esse arquivo aqui no Google Docs que depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Então o primeiro exercício o primeiro exemplo aqui que eu vou fazer com vocês é esse, tá? A gente vai ler um número, e aí, dado esse número digitado, a gente vai imprimir do número até 0 de 1 em 1, tá? Então se a pessoa digitar 4, eu vou imprimir 4, 3, 2, 1, 0 e encerro o programa. Se a pessoa digitar 3, eu vou imprimir 3, 2, 1, 0 e encerro o programa. Tá? Então, como que a gente faria esse programa? Início, fim. A gente precisa de uma variável que vai ser usada para fazer essa leitura. A gente vai ler essa variável. E aí, para imprimir esse N que a pessoa digitou, eu vou imprimir o N, depois o N-1, depois o N-2, depois o N-3. Como que a gente poderia fazer? Tá? Se eu não tivesse esse recurso do conectivo de repetição, ficaria super complicado a gente fazer esse algoritmo, tá? Quer dizer, como que a gente faria para pegar esse N e ir diminuindo até que ele chegasse a 0, né? Eu precisaria de uma infinidade de Cs aqui, né? Do C, então, se não, né? Precisaria de muitos aqui, né? E eu não sei quantos, porque o N é variável, né? A pessoa digita o número que ela quiser, tá? Bom, primeiro aqui a gente vai supor que a pessoa está digitando um número positivo, tá? Depois a gente vai aprender como que a gente faz para garantir que esse número seja um número positivo, tá? Então, primeiro a gente vai supor que é um número positivo, tá? Para a gente fazer isso, então, a gente vai usar o conectivo de repetição enquanto, faça e fim enquanto, tá? Enquanto o que? Eu quero imprimir. A primeira coisa que eu quero imprimir vai ser o próprio N, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai imprimir vai ser o próprio número digitado. Eu vou imprimir o N, tá? E depois de imprimir o N, eu preciso imprimir o N-1. E depois eu preciso imprimir o N-2. Então, depois de imprimir o N, eu faço com que o N receba N-1, tá? E aí ele volta. Então, terminou aqui, eu imprimi o N e fiz o N valer N-1, tá? Então, se o N inicialmente era 4, eu imprimi 4, e o N agora passa a ser 4 menos 1, passa a ser 3. E aí, fim enquanto, volta para cá. Qual é a condição que a gente precisa verificar aqui? Eu falei que eu quero imprimir todos os números de N até 0, tá? Então, a condição qual que é? O N, ele está diminuindo, um por um, aqui dentro do laço. Vai chegar um momento em que N vai passar a ser 0, e eu ainda quero imprimir o 0. Depois o N vai passar a ser menos 1 e eu não quero imprimir mais, aí a condição tem que passar a ser falsa, e aí ele não entra mais no laço, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, como condição, enquanto N maior ou igual a 0, tá? Então aqui, vamos fazer um teste de mesa, tá? Do jeito que está o programa aqui. Então vamos supor que a pessoa digitou 4, tá? Se a pessoa, nesse leia N aqui, N recebeu 4, ele entra aqui, o próximo comando é o enquanto. Enquanto N maior ou igual a 0, então ele verifica N maior ou igual a 0, verdadeiro, porque N é 4, N maior ou igual a 0. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir o N. Aqui eu vou colocar o que está sendo impresso, tá? Então ele imprimiu 4. Depois que ele imprime 4, N recebe N-1. O N aqui agora recebe 3. Fim enquanto, volta para cá. Aí verifica novamente, N maior ou igual a 0? Sim, N é igual a 3. Então, o que ele faz? Ele imprime o 3. E aí, N recebe N-1. O N recebe 2 agora. Depois volta para cá. N maior ou igual a 0? Sim, N maior ou igual a 0. Então, ele vai imprimir o N. O N é 2. Agora, N recebe N-1. Então, N recebe 1, tá? Depois, de novo, N maior ou igual a 0? Sim, N é igual a 1, então N é maior ou igual a 0. O que ele faz? Imprime o N e N recebe N-1. N recebe 0. N maior ou igual a 0? 0 é maior ou igual a 0, verdadeiro, né? Então, o que ele faz? Imprime o N.
imprime o 0 e n recebe n menos 1, 0 recebe 0 menos 1. Então, o n agora é igual a menos 1. Aí ele volta para cá. N maior ou igual a 0, menos 1 não é maior ou igual a 0. Então, isso aqui é falso. O que ele faz? Ele passa para o próximo comando após o fim enquanto, tá? E finaliza o programa. Então, o que eu fiz foi exatamente imprimir na tela, né, ler um número e imprimir do número até 0 de 1 em 1. Então, assim, para o nosso teste de mesa, para quando a pessoa digita 4, ele funciona, tá? Ele está resolvendo o problema. E vai ser o mesmo para qualquer número positivo que a pessoa digitar.